Vamos começar sem meias palavras? Sabe, a maior ameaça hoje para a sua empresa não é o concorrente chinês, não é o governo, não é o cliente infiel. A verdade é que a maior ameaça é a lentidão interna da sua empresa. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz Cláudio Mello, especialista em gestão de negócios do varejo. E antes da gente começar, aquele lembrete tradicional. Dá aquele like, compartilhe esse conteúdo. E se você gosta de assuntos sobre gestão de varejo, aperta aí no sininho para você ser sinalizado, para você ser lembrado sempre que tiver um conteúdo novo para você. Vamos em frente, então? Mas por que isso acontece? Acontece é que muitos ainda lideram suas empresas baseado naquela lógica que já ficou ultrapassada. É aquela mentalidade tradicional, onde existe uma clara preferência pela hierarquia e não pela agilidade. Você já deve ter visto isso. É aquela cultura que gasta 6 meses num planejamento estratégico e que no segundo mês de execução já não vai servir para nada, porque o mercado já mudou. Mas o plano tem que ser seguido, porque o plano é mais importante que a realidade. É aquela cultura onde uma ideia nova precisa de aprovação de 3 gerentes e um diretor, e quando ela finalmente é aprovada, o mundo já mudou de novo. E olha só, não sou só eu que estou dizendo isso. Tem um livro fantástico chamado Humanocracia, do Gary Hamel e da Michelle Zanini. Fala exatamente isso, como a burocracia, essa hierarquia que foi criada lá atrás, baseada no comando e controle, hoje virou uma âncora. Sabe aquele peso amarrado no tornozelo da empresa? É o que mais arrasta a empresa para baixo. E isso não é filosofia, é definitivamente ali dinheiro na mesa. Para dar ainda mais uma fundamentação para esse tema tão importante que é a questão da agilidade, das empresas ágeis, eu encontrei uma pesquisa realizada pela McKinsey que comprovou que as empresas que tomam decisões rápidas têm 2 vezes mais probabilidade de estar entre as mais lucrativas do seu setor. E tem mais, esse estudo identificou que a maior fonte de perda de desempenho hoje é o que eles chamam de organizational drags. Olha que analogia fantástica. Eles chamaram de dragas organizacionais, onde o excesso de camadas, burocracias e aprovações podem corroer até 30% da produtividade de uma empresa. E enquanto muitas empresas ainda patinam nessa areia movediça chamada burocracia, o que a gente vê aí no horizonte? Marcas como a Shein, Amazon e Mercado Livre já operando numa dinâmica completamente diferente. São empresas ali pragmáticas, sabe? Tem um foco absurdo em dados e uma capacidade de se adaptar ao que está acontecendo agora, em tempo real. E o que essas empresas fazem de diferente? Elas desconstruíram aquela ideia, sabe, do feito é melhor que perfeito, ou de fazer o básico bem feito. Eu, inclusive, já escrevi um artigo sobre esse tipo de pensamento abominável que rege a cabeça de muitos empresários. O que realmente importa não é a busca pela perfeição e nem fazer o arroz com feijão, tá? O que faz a diferença é o quão rápido a empresa aprende e corrige a rota. Lá no Mercado Livre, por exemplo, eles não operam como um grande bloco de departamentos, mas como células que testam, medem e mudam as coisas todo santo dia, sem pedir bênção para um comitê. Eles operam em formatos de squads pequenas, que foram criadas para eliminar a burocracia, mas com autonomia e foco em resultado. Eles inverteram a lógica. A agilidade não é a meta, é a própria estrutura. E aí, o engraçado é que quando a gente olha para as empresas baseadas nesse modelo tradicional de gestão, o que a gente vê? O que a gente enxerga? Vaidade estrutural. Por dentro, muitas empresas ainda funcionam como se fossem ali uma espécie de condomínio de capitanias. É o comportamento do cada um no seu quadrado. O que isso quer dizer na prática? É o departamento de marketing com uma meta de branding que briga com a meta de vendas do comercial, é o time de TI que não pode dar acesso ao dado porque o processo é assim e que demora 15 dias, é a logística otimizando o custo do frete, mesmo que isso piore o prazo de entrega para o cliente. Ou seja, está todo mundo certo, né? Cada um otimizando a sua própria parte, seu próprio KPI e o cliente que paga a conta de todo mundo, o cliente que se dane. E o nome disso, pessoal, não é problema operacional. O nome disso é atraso cultural. Acredite que ainda tem muito diretor no Brasil que bate no peito e diz: a decisão aqui é minha, porque eu sou
a pessoa que manda nessa área. Gente, esse tipo de liderança até funcionava naquele modelo top-down, sabe? Mais lento, onde você tinha tempo para errar e ajustar. Mas hoje isso é a receita do fracasso. Presta atenção nisso. A disputa daqui para frente não é entre a empresa grande ou a empresa pequena. A disputa é entre a empresa rígida e a empresa veloz adaptável. A empresa rígida funciona com base no quem manda em quem ou quem ganhou a queda de braço na última reunião. E o resultado disso é que ela está virando um fóssil. E um fóssil, como a gente sabe, não reage. Fica parado enquanto o mundo muda em volta dele. Agora, é bom que se diga, né? O problema não é somente da liderança, é também sobre o profissional que compõe o time. Veja bem, se você ainda hoje atua como uma peça isolada, defendendo o seu território, jogando o jogo do isso aqui é meu processo, não se mete, ou ainda isso aqui não é minha responsabilidade, o que acontece é que se você age assim, você está se colocando fora do jogo. Sabe por quê? Porque esse tipo de profissional que defende o processo, que atua como departamento e que diz não para a colaboração, esse profissional passou a ser um gargalo. Ele está mais preocupado com o emprego dele do que o ganho coletivo. Ele é, na prática, o principal agente de lentidão. Dentro do varejo, que é o setor que eu atuo há muitos anos, eu vejo uma nova geração de empresas nascendo, que tem como DNA o varejo inteligente, integrado, que toma decisão não mais em experiência ou feeling. Esse novo varejo, ele exige duas coisas ao mesmo tempo. Um, cérebro orientado a dado. E dois, gente capaz de colaborar de forma transversal e com, infelizmente não existe outro termo em português, sabe? Mas com accountability, que é um mix de dono do negócio, responsabilidade pelo resultado e dever de prestação de contas. Então, a pergunta não é mais quem manda nesse departamento. A pergunta que realmente fica, que vale, é com que velocidade nós, como time, nós estamos aprendendo e estamos conectados para melhor atender o cliente. Porque a resposta para essa pergunta é o que vai definir quem fica e quem vai ser lembrado como um dinossauro. Sabe aquele bicho grande, forte, poderoso, mas extinto. Obrigado por assistir até aqui. E se essa discussão fez sentido para você, deixa seu like aqui, se inscreve no canal para quem está assistindo pelo YouTube, porque tem muito mais vindo por aí. E agora eu quero ouvir de você, na sua empresa, o que é mais lento? É a tecnologia ou a cultura? Deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa? Grande abraço para você.